Relatório da Novacap aponta que dos 6 mil quilômetros de asfalto da capital, 4 mil precisam de reparos. E Ceilândia é uma das cidades que apresenta o maior desgaste asfáltico. Por lá, as pistas que estão em péssimo estado de conservação causam prejuízos aos motoristas. Veja só. Tem buraco que não acaba mais aqui na QNR, em Ceilândia. Os carros têm que desviar das crateras para evitar um prejuízo. Tive que dar a volta do outro lado aí para poder passar, senão o carro cai dentro do buraco, né? Olha esse outro buraco. Com a chuva, virou uma piscina. O Francivando diz que essa situação tem causado acidentes. Esses dias mesmo teve um acidente aí, foi uma criança atropelada, batida direto, tá tendo. Pra você ter ideia, cabe praticamente uma moto dentro desse buraco, entendeu? Todo esse problema já foi levado para a administração de Ceilândia e para a Novacap, mas nada foi feito. Esse problema aqui já tem mais de 3 anos, você entendeu? Inauguraram o restaurante há 2 anos atrás e nunca tamparam esses buracos. O próprio governador esteve aqui, pediu para tampar e até hoje não tamparam, fora os outros buracos que tem aqui na QNR, entendeu? E não só em Ceilândia que os buracos têm tomado conta das pistas. A Jéssica se deparou com alguns deles em Águas Claras. Saí de casa, fui surpreendida com um buraco e aí segui meu trajeto normal, apesar de ter assustado com aquela cratera, fez um barulho enorme, mas segui o meu trajeto normal. O estrago foi bem maior do que ela pensava. Achei que tinha aquecido alguma coisa, alguma falta de água, mas não, simplesmente acionei o seguro também e estragou o motor, atrapalhou aí um monte de coisa, o prejuízo foi bem maior do que eu esperava, ainda está na oficina, então assim, eles orçaram em pelo menos aí R$5 mil de prejuízo. Em uma nota conjunta do DER e da Novacap, os órgãos afirmam que irão enviar técnicos para verificar a situação e que, se possível, incluir os reparos no cronograma da Operação Tapa Buracos, mas não informou quando os trabalhos começam. Refeições de escolas públicas do DF oferecem risco à saúde dos alunos. É o que indica uma auditoria do Tribunal de Contas. A constatação faz parte da mesma auditoria que identificou falhas de estrutura em mais de 90% das escolas públicas do DF. De acordo com o relatório, foram encontrados problemas de higiene nas áreas de preparo da comida e falta de padrão na limpeza e sanitização dos alimentos. Também foram encontradas irregularidades no fornecimento de materiais de higiene para os cozinheiros, como papel toalha, papel higiênico, álcool gel e sabonete líquido. Para o tribunal, nos anos de 2016 e 2017, a saúde dos estudantes da rede pública esteve em risco. Nas escolas visitadas, técnicos verificaram que boa parte das cozinheiras e cozinheiros não usavam sapatos adequados, avental ou touca de cabelo. Em nota, a Secretaria de Educação informou que já enviou ao Tribunal de Contas uma resposta aos questionamentos a respeito da alimentação escolar na rede pública de ensino e que aguarda o retorno do relatório, para cumprir todas as orientações da Corte. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o nosso WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, que é o 99976-9204. Falar de Operação Lava Jato, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso nesta manhã. Batizada de Boca de Lobo, a operação é baseada na delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Sérgio Cabral. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. E os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Teve coletiva de imprensa hoje em Brasília e muitas repercussões, né? Muitas, Rodrigo. Boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando. Mais um dia para ficar na história do nosso país, um capítulo triste, mais um capítulo triste, na verdade, da nossa história, com a prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ao todo, os policiais cumprem 30 mandados de busca e apreensão, 9 mandados de prisão. Também foi pedido aí a apreensão de bens no valor de 39 milhões de reais, que é o valor que os investigadores acreditam que tenha sido desviado aí por esse esquema de corrupção coordenado, liderado pelo governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Os policiais chegaram à residência oficial de Pezão por volta de 6 horas da manhã. Nós temos aí essas imagens, os policiais chegando lá. O governador estava dormindo, então eles esperaram, ele tomou banho, tomou café na residência oficial. Por volta de 7h35, portanto, eles saíram.
onde ele foi prestar esse depoimento. E como você bem disse, houve sim uma coletiva logo cedo. Quem participou dessa coletiva foi a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, porque ela fez questão de explicar o motivo dessa extremidade, né? Você prender, portanto, um governador de estado. Então ela foi explicando aí o que aconteceu na verdade. Esse esquema de desvio de dinheiro, de corrupção, acontece desde 2007, né, no governo de Cabral. Então a gente lembra que Pezão participou também do governo de Cabral, foi vice-governador, foi secretário de obras e, de acordo com essa delação aí, já naquela época o Pezão recebia uma mesada de R$150 mil. Então, todo mês ele recebia essa quantia de R$150 mil, dinheiro de propina, ou seja, dinheiro desviado, recursos públicos, o que a procuradora fez questão de dizer, trata-se de recursos públicos, dinheiro do meu imposto, do seu imposto, dinheiro da população, que era para estar sendo investido em saúde, em educação, tanta coisa no nosso país que a gente precisa, especialmente no Rio de Janeiro, essa situação toda. Então, o que aconteceu? O Cabral foi preso. Há 2 anos ele está preso, então Pezão continuou esse esquema de corrupção e ele liderando, portanto. Então, empresários, empreiteiras que tinham aí contratos com o governo pagavam propina, que chegava de 5% a 8% o valor dessa propina. Então, ele liderando aí todo esse esquema de corrupção. E o que ela fez questão de dizer? Houve esse pedido de prisão porque o esquema de corrupção estava continuando, ou seja, apesar das prisões, apesar das investigações, tudo estava continuando. Então, foi a forma de parar com esse esquema de desvio de dinheiro, de roubalheira, de corrupção. E agora sim, eles vão ver para onde estava indo esse dinheiro. Enfim, vão ter mais detalhes, né, com essas buscas aí. Apreenderam muitos documentos também. Então, Pezão vai ficar em uma cela especial por conta da prerrogativa. Ele é governador, mas não tem data de quando ele vai ser liberado. E quem assume é o vice-governador Francisco Dornelles, até dezembro. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho, acompanhando. Cláudio Humberto está com a gente para comentar. Boa tarde, Cláudio. Mesmo com a Lava Jato na rua, a ladroagem continuava. Continuava, né? E continua, né? É bom que essas pessoas saibam, esses políticos, que a Lava Jato continua trabalhando, né? O governador Luiz Fernando Pezão continuava no esquema de corrupção no Rio de Janeiro, inaugurado nada, né? Na verdade, não foi ele que inventou a corrupção, mas pelo menos que foi descoberto no governo do seu antecessor, Sérgio Cabral. Não tinha perigo do Pezão não está envolvido em toda aquela safadeza, aquela ladroagem chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, como ficou demonstrado nessa investigação. A particularidade é que Pezão é o 4º governador do Rio de Janeiro a ser preso, e preso por corrupção. É o primeiro a ser preso no exercício do mandato. Antes dele, e além de Sérgio Cabral, também foram presos os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus, a mulher do Garotinho. Todos eles passaram ou ainda estão no cárcere. E parece que, a julgar pela gravidade das acusações e tendo em vista, inclusive, a iminência do fim do seu mandato, daqui a um mês, Luiz Fernando Pezão passará uma enorme temporada atrás das grades. Agora, essa operação teve um desdobramento aqui em Brasília. Por conta dessa alegação, a ação policial foi chamada de Conexão Brasília. Uma força-tarefa da Comissão de Combate à Corrupção do Ministério Público do DF deflagrou na manhã de hoje a Operação Conexão Brasília, que tem como objetivo combater a corrupção na saúde do DF. A ação policial que acontece no DF e em outros estados é um desdobramento da Operação Lava Jato, que investigava esquemas de corrupção na saúde do Rio de Janeiro, na época em que Sérgio Cabral era governador do estado. Foi apurada uma conexão de cartel que operava tanto no estado carioca quanto aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília, os secretários de saúde na gestão do petista Agnello Queiroz, Rafael Barbosa e Elias Miziara, foram presos. As investigações apontaram que, na época, os dirigentes da Secretaria de Saúde combinavam preços com empresas que faziam parte de um cartel que fornecia material hospitalar. Com isso, todos os preços acima do mercado eram combinados antes e o pagamento de propina também. Os acusados serão investigados pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa e formação de quadrilha. E a seguir, na semana em que celebramos os 30 anos do Dia Mundial de Combate à AIDS, uma entrevista aqui no estúdio sobre a doença. O Band Cidade volta daqui a pouco.